O cenário era Jerusalém, há mais de 2000 anos. A cidade fervilhava de tensão, com uma multidão de peregrinos judeus reunidos para celebrar a Páscoa, enquanto as forças romanas mantinham uma vigilância constante. O conflito político e espiritual era palpável. Nesse ambiente de agitação, um homem chamado Jesus de Nazaré foi condenado à morte por crucificação, um destino reservado aos criminosos e rebeldes contra o Império Romano. Embora sua execução parecesse, à primeira vista, mais uma entre tantas outras, tornou-se um evento transformador para a história da humanidade. Entre os muitos envolvidos nesse momento histórico, destaca-se o soldado que perfurou o lado de Jesus, conhecido pela tradição como Longuinho. Mas o que realmente aconteceu com ele? O dia da crucificação de Jesus começou como qualquer outro para os soldados romanos encarregados de realizar as execuções públicas. A crucificação era um método brutal e amplamente utilizado para demonstrar o poder do Império Romano, projetando medo sobre os dominados. Para os soldados, aquele trabalho consistia em manter a ordem entre os espectadores, garantir que os condenados sofressem uma morte lenta e humilhante e impedir qualquer tentativa de interferência ou fuga. Era um trabalho rotineiro, desumanizador, que endurecia o coração até mesmo dos mais compassivos. No entanto, havia algo diferente naquele dia. O condenado que ocupava o centro do espetáculo não era um criminoso comum. Jesus de Nazaré era conhecido por muitos como um pregador, um curandeiro e, para alguns, o Messias prometido. A inscrição que acompanhava sua cruz, escrita em latim, grego e hebraico, Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, gerava discussões e zombarias entre os presentes. Mas, para os soldados, ele era apenas mais um corpo destinado à morte. O soldado Longuinho, possivelmente um centurião experiente, estava ali para supervisionar a execução. Ele era responsável por manter a ordem e assegurar que tudo ocorresse de acordo com os procedimentos padrão. Com anos de experiência no campo de batalha e em execuções, Longuinho acreditava já ter visto tudo o que havia para ser visto. Porém, naquele dia, ele seria confrontado por eventos que desafiariam toda a sua compreensão do mundo. Enquanto Jesus sofria na cruz, eventos inexplicáveis começaram a acontecer. Pouco antes do meio-dia, o céu começou a escurecer. Não era apenas uma nuvem passageira ou um eclipse natural. A escuridão era densa, quase palpável, como se um véu invisível houvesse coberto toda a região. O sol desapareceu por horas, mergulhando a cidade em uma penumbra assustadora. Os murmúrios entre a multidão aumentaram e até os soldados começaram a trocar olhares inquietos. Longuinho, apesar de sua disciplina militar, não pôde ignorar o desconforto crescente. Era comum ver prisioneiros gritando, amaldiçoando ou implorando por suas vidas. Mas Jesus se destacava pela calma com que suportava o sofrimento. Ele não respondia às provocações, não pedia clemência. Em vez disso, pronunciava palavras que os soldados jamais esperariam ouvir de alguém em tal situação. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Para Longuinho, um homem endurecido pela violência, essas palavras eram estranhas e perturbadoras. Quando Jesus finalmente expirou, soltando o grito final, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, a terra tremeu. O chão sob os pés dos soldados e da multidão começou a vibrar, crescendo rapidamente em intensidade. O terremoto foi tão violento que as pedras se partiram e algumas tumbas próximas foram abertas. Longuinho e seus homens lutaram para se manter em pé, enquanto o pânico tomava conta da multidão. Ao mesmo tempo, relatos chegaram de que o véu do templo, que separava o Santo dos Santos do restante do templo, foi rasgado de cima a baixo. Esse véu era um símbolo do limite entre o humano e o divino,
e seu rompimento foi interpretado mais tarde como um sinal de que a morte de Jesus havia removido essa barreira. Para Longuinho e os demais soldados, no entanto, tudo o que eles sabiam era que algo incomum e aterrorizante estava acontecendo. Após a morte de Jesus, havia a necessidade de confirmar que ele realmente havia expirado, um procedimento padrão para os crucificados. Para os soldados, era essencial garantir que o prisioneiro não sobreviveria, evitando complicações ou falsos relatos de sua morte. Embora fosse comum quebrar as pernas dos crucificados para acelerar sua morte, Jesus já havia morrido. Assim, Longuinho, com a eficiência fria de um soldado treinado, perfurou o lado de Jesus com sua lança. Mas esse ato, que parecia mecânico e sem significado especial, revelou algo extraordinário. Do lado de Jesus jorraram sangue e água, um detalhe que mais tarde seria interpretado como altamente simbólico pelos cristãos. Porém, naquele momento, Longuinho viu algo que o impactou profundamente. Uma gota do sangue de Jesus teria espirrado sobre seus olhos. Longuinho, que sofria de uma doença ocular ou mesmo cegueira parcial, sentiu algo extraordinário. A dor e o incômodo em seus olhos desapareceram instantaneamente, como se uma força invisível o tivesse curado. Não era apenas sua visão que havia sido restaurada, mas algo em seu coração também começou a mudar. Pela primeira vez em anos, Longuinho sentiu algo que não conseguia explicar. Um peso espiritual esmagador, misturado com uma estranha sensação de paz. Enquanto observava o corpo sem vida de Jesus pendurado na cruz, Longuinho pronunciou palavras que ecoariam na história. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Essas palavras, vindas de um oficial romano, eram tanto uma confissão quanto um testemunho do impacto sobrenatural daquele momento. Para Longuinho, algo havia mudado irrevogavelmente. A escuridão, o terremoto, a forma como Jesus enfrentou a morte e o milagre que ele próprio experimentou eram sinais impossíveis de ignorar. Naquele instante, Longuinho deixou de ser apenas um executor e tornou-se uma testemunha de algo maior. Ele percebeu que o homem que ele havia ajudado a matar não era um simples prisioneiro, mas alguém cuja morte tinha um significado que ele ainda não compreendia totalmente. Longuinho teria renunciado à sua posição no exército romano, algo extremamente incomum para a época, já que o serviço militar não era apenas uma profissão, mas uma identidade e um compromisso de lealdade ao império. Para um centurião, abandonar o posto significava desafiar diretamente as autoridades romanas, colocando sua vida em risco. Ainda assim, movido por sua nova fé, Longuinho teria decidido deixar tudo para trás, assumindo as consequências de sua escolha. Sua decisão de abandonar o exército não foi apenas uma mudança de carreira, mas um símbolo de sua rejeição ao mundo de violência, opressão e descrença que ele antes representava. Para Longuinho, sua lança, a mesma que havia perfurado o lado de Jesus, passou de um instrumento de morte para um símbolo de redenção e transformação. Acredita-se que, após sua renúncia ao exército, Longuinho fugiu de Jerusalém para escapar da perseguição. Tanto as autoridades romanas quanto os líderes judeus da época viam os seguidores de Jesus como uma ameaça à ordem estabelecida. Longuinho, agora um homem marcado por sua fé, precisou buscar refúgio em terras distantes. Ele teria encontrado esse refúgio na Capadócia, uma região situada na atual Turquia. A Capadócia era conhecida por suas formações rochosas únicas e por ser um local de refúgio para os primeiros cristãos que fugiam da perseguição. Lá, Longuinho teria iniciado uma nova vida como asceta, dedicando-se à oração, à meditação e à pregação da mensagem do Cristo ressuscitado. Como pregador, Longuinho atraiu seguidores por onde passou. Sua história pessoal,
De um soldado romano responsável por ferir o corpo de Jesus a um homem profundamente transformado pelo amor divino. Servia como um testemunho poderoso para aqueles que o ouviam. Ele pregava com a paixão de quem havia vivenciado o sobrenatural e com a humildade de quem sabia o peso de seus atos passados. Para Longuinho, a lança que ele usara na crucificação de Jesus não era mais uma arma, mas um símbolo sagrado. Ela representava tanto sua culpa quanto sua redenção. Enquanto outras relíquias ligadas à paixão de Cristo se tornaram objeto de veneração ao longo dos séculos, a lança de Longuinho carrega um significado duplo. É o instrumento que trouxe dor ao Salvador, mas também um canal pelo qual um milagre transformador aconteceu. Relatos indicam que Longuinho teria mantido a lança consigo durante sua jornada, usando-a como um lembrete constante do poder transformador da fé e da graça divina. Ela também teria sido um símbolo visual em suas pregações, representando que até mesmo os instrumentos de violência podem ser redimidos pela força do amor de Deus. Apesar de sua vida de retiro e pregação, Longuinho não permaneceu anônimo por muito tempo. Sua mensagem começou a atrair a atenção não apenas de cristãos, mas também das autoridades romanas, que viam o crescimento do cristianismo como uma ameaça ao controle imperial. Longuinho foi denunciado como seguidor de Cristo, e soldados romanos foram enviados para prendê-lo. Mesmo diante da prisão e das torturas que seguiram, Longuinho não negou sua fé. Ele sabia que o preço de sua lealdade a Cristo poderia ser sua própria vida, mas estava preparado para pagar esse preço. Segundo a tradição, ele foi torturado de maneira cruel e, por fim, decapitado por se recusar a renunciar à sua crença. A morte de Longuinho foi um ato de coragem que inspirou muitos. Ele, que antes havia perfurado o corpo de Jesus, agora entregava sua vida em testemunho de sua fé. Sua transformação completa, de executor a mártir, se tornou um símbolo de redenção para os cristãos de sua época e das gerações futuras. Após sua morte, Longuinho foi reconhecido como santo pela Igreja Católica e por outras tradições cristãs. Ele é celebrado como exemplo de que ninguém está além do alcance da graça divina. A Igreja Católica celebra sua festa em 15 de março, e sua história é lembrada em hinos, ícones e preces, como uma das mais poderosas narrativas de conversão nos primeiros dias do cristianismo. A lança usada por Longuinho para perfurar o lado de Jesus tornou-se, ao longo dos séculos, uma das relíquias mais misteriosas e controversas da história cristã. Conhecida como a Lança do Destino ou Lança Sagrada, ela é cercada por lendas e simbolismos que transcendem o contexto histórico e religioso. Muito além de ser apenas uma arma de guerra, a lança foi interpretada como um objeto de grande poder místico, que teria desempenhado um papel significativo em eventos históricos e espirituais. Na narrativa do Evangelho de João, a lança aparece como um instrumento que confirma a morte de Jesus. O soldado, identificado mais tarde pela tradição como Longuinho, perfurou o lado de Cristo, e do ferimento escorreram sangue e água. Para os teólogos, este momento tem um profundo simbolismo espiritual. O sangue representaria o sacrifício e a redenção oferecidos pela morte de Cristo, enquanto a água simbolizaria o batismo e a purificação espiritual, elementos centrais da fé cristã. Com o passar do tempo, a lança foi associada a poderes místicos. A tradição afirmava que aqueles que a possuíssem teriam o poder de conquistar nações, vencer batalhas e moldar os destinos do mundo. Líderes históricos foram atraídos pelo mito da lança, vendo nela um instrumento de poder divino que poderia garantir a vitória em batalhas ou o controle absoluto.
Essa crença transformou a lança em um objeto de desejo, tanto para líderes religiosos quanto para governantes seculares. A lança do destino passou a ser um dos artefatos mais procurados da história. Diversos líderes importantes, ao longo dos séculos, reivindicaram sua posse ou buscaram obtê-la, acreditando que ela conferia poder absoluto. Entre os exemplos mais notáveis estão Carlos Magno, o famoso imperador franco que liderou a cristandade ocidental, supostamente possuía a lança e a carregava em suas batalhas. Reza a lenda que Carlos Magno jamais perdeu uma batalha enquanto teve a lança em sua posse. Ele acreditava que a lança era um símbolo de sua missão divina para expandir e proteger o cristianismo. Curiosamente, a tradição afirma que Carlos Magno morreu no momento em que a lança caiu de suas mãos. Frederico Barbarossa, o sacro imperador romano-germânico, também teria obtido a lança e a mantido como um símbolo de autoridade divina. A posse da lança reforçava sua legitimidade como governante e defensor do cristianismo. Adolf Hitler. Na era moderna, Adolf Hitler demonstrou fascínio pelas relíquias religiosas e místicas. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele ordenou a busca pela lança do destino, acreditando que ela seria a chave para consolidar seu poder sobre o mundo. Relatos indicam que Hitler conseguiu localizar uma lança que alegadamente era a mesma da crucificação e a manteve como parte de seus artefatos pessoais em Nuremberg. A obsessão de Hitler pela lança reflete como o mito continuava a exercer influência, mesmo em tempos modernos. A localização da verdadeira lança é um mistério que perdura até hoje. Diversos fragmentos e versões da lança do destino estão espalhados pelo mundo, cada um reivindicando ser o autêntico artefato usado por Longuinho na crucificação. Alguns dos locais mais conhecidos onde pedaços ou versões da lança são guardados incluem o Vaticano. A Igreja Católica mantém uma relíquia atribuída à lança em suas coleções. Entretanto, a autenticidade do artefato é debatida. A Áustria. A chamada Lança de Viena é um dos fragmentos mais famosos e está preservada no Tesouro Imperial de Viena. A Armênia. Outra versão da lança, conhecida como a Lança de Etchmiadzin, está localizada em um mosteiro armênio, onde é venerada como um objeto sagrado. Embora nenhuma dessas lanças possa ser comprovada cientificamente como a mesma que perfurou o corpo de Jesus, elas continuam a atrair a devoção de fiéis e o interesse de historiadores e místicos. Para os cristãos, a lança simboliza tanto o sofrimento quanto a redenção. Ela é um lembrete físico do sacrifício de Jesus e da graça que se derrama sobre a humanidade. No entanto, o mito da lança do destino vai além da teologia, tocando nas profundezas do imaginário humano. A ideia de que um objeto possa conter poder espiritual reflete o desejo humano por conexão com o divino. A lança é vista como um portal entre o humano e o sagrado, carregando em si a dualidade da dor e da cura, da morte e da vida eterna. A narrativa cristã descreve como Longuinho, ao receber a notícia de que os soldados estavam a caminho, não fugiu nem se escondeu. Em vez disso, ele permaneceu firme em sua fé, preparado para enfrentar o que viesse. Quando os soldados finalmente chegaram, Longuinho os recebeu com serenidade. Sua postura calma e sua disposição para enfrentar as consequências de sua fé impressionaram até mesmo seus captores. Ele foi levado sob custódia, e os relatos sugerem que ele foi submetido a torturas brutais, destinadas a fazê-lo renegar sua fé em Cristo. Os métodos de tortura romanos eram conhecidos por sua crueldade, e Longuinho, como ex-soldado, sabia bem o que esperar. No entanto, ele suportou os tormentos físicos com uma força que seus perseguidores não podiam compreender. Para Longuinho,
Cada golpe e cada sofrimento eram uma forma de compartilhar os sofrimentos de Cristo, a quem ele agora servia com devoção total. Após a tortura, Longuinho foi condenado à morte por decapitação, um destino reservado para traidores e desertores do exército. A tradição cristã relata que, mesmo diante da morte iminente, Longuinho manteve sua fé inabalável. Ele teria rezado por seus algozes, assim como Jesus havia feito na cruz, pedindo a Deus que os perdoasse por seus atos. A execução ocorreu de forma pública, como era costume no Império Romano, para servir de aviso a outros possíveis desertores e cristãos. Longuinho foi decapitado, e sua coragem diante da morte deixou uma impressão duradoura nos presentes. Ele enfrentou o fim de sua vida terrena com dignidade e paz, confiante na promessa de vida eterna que sua fé em Cristo lhe dava. A morte de Longuinho não foi o fim de sua história. Para os cristãos da época, ele se tornou um exemplo de coragem e fé inabalável, uma inspiração para aqueles que enfrentavam perseguições semelhantes. Sua história foi compartilhada e celebrada, e ele foi posteriormente canonizado como santo pela Igreja Católica. A tradição afirma que os restos mortais de Longuinho foram preservados como relíquias sagradas, veneradas por gerações de cristãos. A figura de Longuinho, o soldado romano que teria perfurado o lado de Jesus na cruz, é cercada por mistérios e controvérsias. Embora sua história tenha sido transmitida ao longo dos séculos como um testemunho de redenção e fé, muitos historiadores questionam a existência real desse personagem. A falta de referências diretas nos evangelhos canônicos e a evolução de sua história em tradições posteriores levantam dúvidas sobre se Longuinho foi uma pessoa histórica ou uma construção simbólica. Nos evangelhos, o soldado que perfura o lado de Jesus é mencionado de forma anônima. O Evangelho de João 19:34 descreve o evento de maneira simples, mas um dos soldados perfurou-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Não há menção ao nome do soldado, tampouco há qualquer detalhe pessoal sobre ele. Essa ausência de informações concretas abre espaço para interpretações e especulações. A tradição que associa o nome Longuinho a este soldado só aparece muito mais tarde, nos textos apócrifos e na tradição oral cristã. O nome Longuinho não aparece nos textos bíblicos, o que levanta a questão de sua origem. Alguns estudiosos sugerem que o nome deriva do termo latino longinus, que significa lança ou lançador. Nesse contexto, o nome pode não ter se referido a uma pessoa real, mas sim ao papel desempenhado pelo soldado na crucificação, sendo uma espécie de metáfora que mais tarde ganhou identidade própria. Outros apontam que a atribuição de nomes era uma prática comum nos primeiros séculos do cristianismo para dar personalidade e profundidade a figuras bíblicas anônimas. Isso tornava as histórias mais acessíveis e impactantes para os fiéis, especialmente para aqueles que buscavam exemplos de conversão e redenção. A história de Longuinho como um soldado cego que foi curado pelo sangue de Jesus e posteriormente se converteu ao cristianismo é amplamente derivada de textos apócrifos. Esses escritos, embora não aceitos como parte do cânon bíblico, tiveram um papel importante na formação da tradição cristã popular. Por exemplo, o Evangelho de Nicodemos, um texto apócrifo que surgiu por volta do século IV, descreve Longuinho como um soldado que testemunhou os eventos sobrenaturais na crucificação e reconheceu Jesus como o Filho de Deus. A figura de Longuinho, real ou simbólica, oferece um exemplo de como a fé pode transformar até mesmo aqueles que estão profundamente envolvidos em sistemas de poder e violência. Ao longo dos séculos, arqueólogos e estudiosos religiosos tentaram encontrar evidências concretas da existência de Longuinho.
No entanto, até hoje, não há registros históricos confiáveis que confirmem sua identidade ou os eventos descritos na tradição. O que permanece são os relatos transmitidos pela Igreja e pela tradição oral, que, embora não sejam provas históricas, continuam a inspirar milhões de fiéis. Ao chegarmos ao final dessa narrativa inspiradora sobre Longuinho, somos lembrados do poder transformador da fé e da redenção. A história de um soldado endurecido que testemunhou a verdade divina e teve sua vida transformada para sempre, nos mostra que, por maior que seja a escuridão, sempre há esperança em Deus. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe um comentário com uma palavra de fé e esperança para inspirar outros que vierem aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com aqueles que precisam de uma mensagem de força e se inscrever no canal para acompanhar mais histórias que nos conectam com a essência do divino. Que a paz de Deus esteja com todos vocês.